dia, minha turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos lá para a nossa chamada, vamos lá, turminha do quinto ano. Ayla, Arthur, Evelyn, Isabela, João Arthur, João Manuel, João Pedro, Luara, Luíde, Luísa, Luiz Gustavo, Luna Daphne, Maria Eduarda, Pedro Jonas, Rayan, Sávio, Tayla, o Ítalo, Lara Souza e Maria Fernanda. Vamos lá para a nossa aula de ciências e hoje o nosso assunto é o solo. O solo é o local onde pisamos, retiramos nosso alimento e construímos nossa casa. O solo formou-se devido à ação da água dos ventos e da mudança de temperatura, criando rachaduras sobre as grandes rochas denominadas rochas-mãe. Os solos são compostos por 4 camadas: horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C. A primeira camada aí, gente, é horizonte O, é a camada mais externa e fina de todas. É nessa camada onde os animais e plantas são decompostas, liberando matéria orgânica para o solo. Então, essa parte externa aí, gente, é a camada mais rica, né, fértil do solo. A segunda camada, a horizonte A, camada rica em matéria orgânica, com presença de seres vivos, como a minhoca, é a porção mais arável e porosa do solo. Terceira camada, horizonte B, é a camada um pouco aeraçal. Possui fragmentos de rochas e muita matéria inorgânica, não é orgânica, é inorgânica. A quarta camada é a horizonte C, camada localizada entre a rocha-mãe e o restante do solo. É nessa parte que fragmentos de rochas estão se decompondo, aumentando a profundidade do solo. A areia e a argila decompõem o solo juntamente com os restos de seres vivos. Então, o solo arenoso é bastante permeável, por isso possui pouca variação vegetal, pois não é capaz de reter a água. A decomposição dos restos de seres vivos contribui para tornar o solo mais fértil. Animais como as minhocas, por exemplo, indicam que o solo está fértil e contribui fazendo furos por onde passam a ventilação, a água e os nutrientes para as raízes das plantas. O ser humano, por meio de suas ações, vem contribuindo para o desgaste do solo, ocasionando problemas como a erosão e poluindo assim o solo. Vamos agora. Os solos podem ser classificados em calcário, arenoso, argiloso e humoso. Calcário, tipo de solo pobre em nutrientes, ele não é apropriado para o plantio. Solo arenoso, pobre em nutrientes, apresenta grande quantidade de areia. Solo argiloso, solo rico em nutrientes, com características que permitem o cultivo de plantas, porém fica bastante encharcado durante as chuvas, com formação de poças. E quando o sol, essa água seca, esse solo tende a rachar. Solo humoso,
conhecido como terra preta. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e bastante fértil, é o ideal para o cultivo. Nos solos com poucos nutrientes para o cultivo agrícola, faz-se necessário o uso de técnicas que alteram a composição do solo e os tornem próprios para o plantio. Então, entre essas técnicas, nós vamos conhecer algumas aqui, como rotação de cultura. Na agricultura, é uma prática que corresponde ao plantio alternado de culturas. Em um momento planta-se soja e em outro tipo trigo, como por exemplo. Outra técnica é a adubação, que é o processo de reposição de nutrientes ao solo desgastado. Irrigação acontece para repor a água no solo. Isso ocorre geralmente em um solo que recebe pouca quantidade de chuva. Drenagem retira a quantidade de água excedente do solo. E aí, gente, ó, a falta de cuidado com o solo pode causar seca e degradação, tornando-o pobre e sem vida. Para construir moradias, as características do solo devem ser consideradas, pois podem colocar você construir uma casa nas encostas, né, sem observar antes os perigos que podem acontecer, os acidentes, podem levar risco, né, de deslizamentos de terra e até de mortes. Nós vamos terminando nossa aula por aqui. Continue com a atividade da página 100 até a página 103. Abraço para todos. Tchau.